Quer engajar pra mim? Deixa eu só assim. E aqui você passa, tá? Ligado? Tá. Mas sem problema, não pode deixar assim. Tá sendo gravado? Bom, boa noite a todos. Hoje, então, me coube essa difícil tarefa da gente falar um pouquinho do protocolo de sepse e nós vamos passar rapidinho ao final sobre o protocolo de infecção urinária, tá? Já adiantando, o protocolo de sepse, ele é um protocolo que ele é obrigatório em alguns estados, em alguns municípios. Aqui em Minas Gerais, até onde eu conheço, não é obrigatório, mas, claro que sabendo da importância que é a abordagem da sepse, principalmente no pronto atendimento, né, as acreditações, elas nos solicitam isso. Então, o objetivo do nosso protocolo... Bom, antes de falar, eu sei que vão ter críticas, né? Esse protocolo foi elaborado pelo Dr. Marcelo, junto com Donizete, e eu refiz a revisão e quis aproveitar ao máximo, né, do que já era de conhecimento de todo mundo, mesmo no conceito de que não existe um protocolo excelente de sepse, né? Porque sepse é muito difícil, tanto que existem, né, as instituições aí nacionais e internacionais que revisam, quebram cabeça, porque justamente não tem uma receita de bolo que a gente possa seguir, né? Então, eu acho que ele é um protocolo, ele é realista dentro das nossas condições de exames que a gente tem acesso hoje, né? Ele não é uma coisa muito fixa, mas muito, né, engessada, mas o mais importante de tudo é que nos faz lembrar o tempo inteiro que aquele paciente que está de frente a gente ali, ele pode ter sepse, né? Que é o slogan lá do ILAS, pense, pode ser sepse, né? Então, qual que é o objetivo desse protocolo, né? A identificação precoce da sepse na instituição, com um tratamento, monitoramento adequado, garantir o antibiótico na primeira hora após o reconhecimento de choque séptico, sendo que a gente tem uma tolerância de até 3 horas em caso de sepse sem choque, e padronizar as ações da assistência para o paciente com choque, com sepse e choque séptico. Então, o que eu falo é o seguinte: mais importante do protocolo de sepse não é o fluxo, né? É fazer essa assistência funcionar. Primeiro, para quem é aquele paciente com risco de ser sepse, que a gente garanta o atendimento rápido, né? E que isso seja estruturado, né? Todas essas estruturações de protocolo, elas surgiram de observações, o ACLS, né? Surgiram de observações de médicos batendo cabeça, quebrando cabeça, perdendo tempo, né? Então, o que ele quer, antes da gente ter um protocolo, né, pegar o protocolo do Einstein e aplicar à nossa instituição, não é isso, é a gente ter um protocolo que seja realista, tá? Então, assim, sugestões, críticas, vocês estão no dia a dia, eu não estou no dia a dia, eu atendo só no centro de especialidade, ouço um pouquinho, né, as dificuldades, mas se vocês quiserem trazer a gente numa nova revisão do protocolo, a gente inclui, tá? Porque aqui vocês vão saber muito mais das dificuldades do que eu. Lembrando que no nosso protocolo entram adultos, né, crianças maiores que 13 anos, e que esse é um protocolo gerenciado. Então, a gente tem alguns protocolos clínicos que são orientativos, né, e esse protocolo ele vai ser gerenciado. Então, a gente vai avaliar se o médico se todos os profissionais estão registrando corretamente, se os tempos estão sendo seguidos, né, para, de fato, avaliar a qualidade dessa assistência que está sendo prestada, tá? Definição, eu não vou entrar em detalhes, né, mas a gente tem, para falar de sepse, a gente tem que falar da definição de infecção, da definição de sepse e de choque séptico. Eu só queria trazer aqui, né, porque desde 2016 a gente não trabalha mais com a obrigatoriedade da CIR, né, da síndrome respiratória, inflamação, né, resposta inflamatória sistêmica, com a presença de alguma disfunção orgânica, para a gente falar junto, né, do diagnóstico de infecção, para a gente falar de sepse. A gente tinha o conceito de sepse grave, que hoje não é mais trabalhado, porque entende-se que toda sepse é grave, né, tem potencial de se tornar uma coisa grave, então ela precisa de atenção. E o conceito atual, né, seria a presença de infecção como a variação
no score SOFA de maior que 2 pontos, né, da referência desse paciente. E, como eu falei, a gente trabalha com sepse, choque séptico, não mais com a definição de sepse grave, né? Mas isso é uma questão mais de definição, porque, claro, aqui a gente vai levar em consideração os critérios de CIRS também, para a gente pensar em sepse, né? E o SOFA, ele é um score, né, que ele é muito, muito interessante para o paciente internado, para o paciente UTI, onde a gente já tem um acesso mais rápido ali à bioquímica. Então, esse protocolo, ele mistura um pouco os critérios e a gente, laboratoriais, clínicos, e a gente vai ver o que está o nosso acesso naquele momento. Então, lá, né, na definição de sepse, deve ser utilizado o score SOFA, mas, como eu já disse, a gente vai mesclar um pouco. Então, mostrando aqui um pouco do que é o nosso fluxograma de atendimento, né? Esse paciente com sepse, ele tem 3 entradas possíveis no nosso fluxograma. Ele pode entrar pela triagem, tá? Pelo enfermeiro da triagem, ele pode entrar pelo enfermeiro, né, a qualquer momento durante a observação desse paciente lá no PA, e ele pode entrar no protocolo pela avaliação do médico, tá? Não existe um score de triagem lindo, maravilhoso, que a gente possa oferecer aos nossos enfermeiros, né, para eles utilizarem, falar isso é sepse, isso não é sepse. Então, para isso, né, foi utilizado o Quick SOFA, cheio de crítica, porque o Quick SOFA, hoje a utilização dele é avaliar aquele paciente de maior risco, maior mortalidade, nos quadros de sepse. Então, ele não é feito para triagem. Mas a gente não tem um critério para triagem de um profissional não médico, que está olhando ali o paciente, né, com detalhes, tentando identificar a presença de infecção, disfunção orgânica, para a gente concluir isso. Então, a gente vai utilizar, né, o score o Quick SOFA mesmo, nessas situações, que nada mais é do que a avaliação da frequência respiratória acima de 22, maior ou igual a 22, pressão arterial sistólica menor ou igual a 100 e alteração do estado mental, qualquer Glasgow menor que 15. Né? Na presença de 2 desses critérios, o enfermeiro já vai comunicar ao médico. Olhe bem, não vai deflagrar ainda o protocolo de sepse, ele vai comunicar ao médico, porque o médico precisa priorizar esse atendimento, tá? E seguir com a sua avaliação. Porque isso não é o ideal. O ideal seria que o protocolo de sepse, né, o pacote de primeira hora, ele fosse instituído a partir da primeira suspeita. Só que pensando que o nosso laboratório não é interno, a gente não tem como agilizar algumas fases algumas etapas do nosso protocolo, a gente ia tomar bomba sempre, né? Então, claro, o intuito é que agilidade nesse atendimento, mas esse protocolo ele vai ser deflagrado pelo médico. Bom, né? Então o médico foi lá, avaliou, e o que o médico vai utilizar para considerar sepse? Todas variáveis clínicas, inflamatórias, hipoperfusão e variáveis de disfunção orgânica, que elas podem surgir no exame físico ou no exame laboratorial. E nós vamos falar um pouquinho mais de exames, mas o que compõe aí o nosso pacote de sepse, né? A coleta de exames e hemocultura sempre na suspeita de sepse, a reposição volêmica, a antibiótico terapia, noradrenalina se necessário, internação hospitalar do paciente, né, com sepse suspeita ou confirmada sempre, e reavaliações médicas e da enfermagem frequentes. Isso é que vai garantir que o nosso paciente está sendo bem assistido. Com relação aos exames, o que a gente, se a gente pudesse, né, e tivesse tempo para estratificar isso, a gente poderia pedir nessa ordem, né? Primeiro os exames que vão me ajudar a definir o foco infeccioso, porque eu tenho que ter infecção para pensar em sepse.
Depois, eu avaliaria se esse paciente tem hipoperfusão, para avaliar o risco dele de choque. E, por último, outras disfunções orgânicas. Mas isso a gente não tem tempo para fazer, né, dessa forma escalonada. Então, as coisas se misturam. Por isso que eu não consigo separar exames que são para isso, exames para isso, exames para isso. As coisas meio que vão se misturando. Então, o que a gente tem, né, de recursos para o médico? O médico também pode utilizar o Quicksofa na sua avaliação clínica, né? Ele vai utilizar outras variáveis clínicas que já estão me falando do risco de infecção e já estão me ajudando um pouco a localizar essa infecção, como febre ou hipotermia, frequência cardíaca alta, maior do que 90 na ausência de febre. Eu posso medicar esse paciente e observar um pouquinho se se ele não tem nenhum outro sinal de gravidade, né? Se essa febre vai reduzir, vai melhorar a minha taquicardia, avaliação do estado mental, da taquipneia, preenchimento capilar lentificado ou livedo reticular e a ausência de sons intestinais. Então, isso no exame já poderia me mostrar que no exame clínico, né, que esse paciente tem sepse. Bom, com relação às variáveis inflamatórias e disfunções orgânicas, que também pode ser aqui que me ajudem a definir, inclusive, foco, leucocitose ou leucopenia, aumento de células jovens, né, nos glóbulos brancos, maior que 10%, PCR maior do que 2 desvios padrão do valor normal, né, de referência. Difícil trabalhar com desvio padrão. Eu achei essa informação aqui um pouco irreal da gente manter no protocolo, né? Mas, assim, falar de um valor de PCR, né, reumatologista, que vai me falar, reumatologista acha que PCR de 30 é alto, né? Para infecção é PCR de 300. Então, é difícil a gente colocar um ponto de corte para o PCR, mas a gente sabe que PCRs altos, hiperglicemia na ausência de diabetes, também pode me falar de uma descompensação infecciosa, plaquetopenia, anormalidade de coagulação, hiperlactatemia, né, que aqui eu estou falando diretamente da hipoperfusão, hipoxemia, a partir do momento que eu tenho um gaso, né, dele, ou dessaturação, e aumento de creatinina acima de 2 pontos. Com relação às variáveis de hipoperfusão, né, a hipotensão arterial, a pressão sistólica menor do que 90 isolada, ou a pressão arterial média menor do que 65, ou queda na pressão sistólica maior do que 40 do basal desse paciente. Hiperlactatemia, né, a literatura ela fala que acima de 4 é muito específico, acima de 2 seria sensível. Como aqui a gente quer uma informação mais sensível do que específica, optado trabalhar com lactato maior do que 2. E oligúria, né, mas para eu entender oligúria, eu tenho que ter um tempo de observação do meu paciente. Então, eu não vou definir essa oligúria. Por isso que essas coisas meio que se misturam aqui, não tem como a gente separar exatamente o que é admissão, o que é primeira hora. Então, esses critérios estão aqui para a gente lembrar que isso tudo pode nos levar, né, já são suficientes para a gente pensar em sepse, numa combinação aí que vai depender de experiência. Então, a gente não tem, 2 critérios, é isso, quem sou eu para estabelecer isso, né? Se o Sepsis Surviving e ILAS estão buscando isso aí, quem sou eu na fila do pão? Bom, então, o médico, ele tem, né, depois que ele avaliou esse paciente com os recursos que ele tem a capacidade de descartar sepse. E lá no Sepsis Surviving, eles colocam para a gente que a sepse pode ser, isso não está no protocolo, tá, gente? Porque isso aqui foi uma ideia que eu tive depois de colocar na apresentação. Mas são terminologias que são interessantes que o médico registre no prontuário, porque a gente vai pensar em sepse, né, com maior ou menor intensidade, até uma sepse improvável, né, que é uma baixa suspeita, e a gente, pelo exame clínico, exames laboratoriais, a gente tem condição de pensar mais fortemente no outro diagnóstico e descartar sepse. Então, vai desde o sepse confirmada, né, com base em exames. Um diagnóstico alternativo é muito improvável. Provável sepse, né, que um diagnóstico alternativo é menos provável.
Sepse possível, né, com uma suspeita moderada, a gente ainda considera um diagnóstico alternativo, e a sepse totalmente improvável. Tá? Então, é mais para a gente tentar utilizar essa nomenclatura no prontuário para auditoria, para facilitar para a auditoria do protocolo. Bom, então, né, esse paciente, o médico manteve a suspeita de sepse, ele vai evoluir no prontuário e vai abrir aquele protocolo de sepse, que é aquele formulário específico. Onde, aí sim, é que a gente vai conseguir, né, considerar o início desse protocolo de sepse. E aí, então, ele comunica enfermeiro, né, para garantir acesso venoso, acompanha a coleta de exames e segue a prescrição. E, verbalmente, o enfermeiro, sabendo da suspeita de sepse, esse paciente ele vai ser monitorado durante a estadia dele no pronto atendimento, e o enfermeiro vai agilizar, né, esses exames, cobrar o exame para entregar isso o mais rápido possível. Claro. Nessa primeira hora já colhe as culturas, mesmo não tendo feito o diagnóstico. Entrou no protocolo, já colhe as culturas? Bom, eu separei aqui da seguinte forma. Me parece que esses exames aqui, hemograma completo, glicemia, que pode ser a capilar também, não precisa ser laboratorial, gasometria e lactato, é o que o laboratório tem o compromisso de liberar o resultado em 45 minutos. Certo? Quando funciona? Não funciona. Tá. Existe esse código para o laboratório de sepse, de e-sepse. Tá compactuado isso aqui. Tá? Então, vejamos. E esses outros exames, aí já não, obviamente, hemocultura, né? Claro, a gente não vai ter isso, nós não temos mal de TOF, né? Para trazer o resultado em 40 minutos. Mas esses exames aqui demorariam mais. Eu acho que, sendo uma forte suspeita de sepse, eu acho que a gente já deveria solicitar a hemocultura. A hemocultura é um exame caro. Né? Se perde, não. Oi? Aqui no PA vai se perder essa Não, mas no hemocultura. PA eles não fazem pra gente. Não, eu estou falando isso, ali no PA vai se perder, porque o paciente vai internar, Mas e aí só vai isso, para o outro hospital e vai acabar mas aí tendo só um quando monte não- Calma. Mas o que acontece? A ONA, ela nos cobra hoje... A ONA, ela nos cobra hoje, e aí vocês vão ver qual que é o final do nosso protocolo, que a CCIH cobra o resultado do exame, mas para isso a gente tem que saber quem foi sepse, para entregar para o hospital. Então, a ONA, ela nos cobra que a gente tenha essa sequência do paciente, inclusive pós-alta do PA. A CCIH precisa monitorar todas as invasões que foram feitas aqui no hospital, aqui no PA. Exatamente. Então, agora a gente tem... nós temos tem um pouco mais de um mês que a CCIH conta com uma enfermeira exclusiva, né, para o núcleo de segurança do paciente, para a CCIH, para que isso aconteça. E antes, com a história de vários laboratórios, era bem caótico. A gente tentava fazer, a ONA, certa vez, solicitou o perfil microbiológico dessas culturas. Era um caos, porque o Donizete tinha que sair correndo atrás de onde coletou, e não são tantas assim, então não tinha aquela regularidade. Mas agora a gente espera que isso funcione, e pensando no paciente, esse resultado da hemocultura antes do antibiótico, ela é essencial. O antibiótico, ele reduz até 30% a positividade da cultura. Se a gente coletar a hemo depois do antibiótico, a gente já tem uma redução de uma coisa que já não é 100%. Né? Então, para a gente ter na sepse uma hemocultura positiva, esse paciente tem que estar tendo bacteremia, a gente tem que dar sorte, a gente tenta aumentar essa sensibilidade colhendo de 2 sítios,
né? 2 sítios diferentes, para diminuir a contaminação da coleta e já reduzir isso aí como um fator confundidor. Mas também para pegar esse paciente, antigamente vocês lembram, né? Quem é da minha época aí, lembra que a gente coletava 2 horas, coletava uma hemocultura agora e 2 horas depois a gente coletava outra amostra. Hoje isso já caiu por terra e tem um estudo alemão, lá na Alemanha, eles já padronizaram isso, de colher as 2 hemos do mesmo sítio, mas isso a gente ainda não trabalha dessa forma, né? Dá preferência para coletar em sítios diferentes. Então, já que a gente está falando sobre hemocultura, se esse paciente, vamos supor que vocês tiveram que implantar um central. A gente pode coletar uma amostra do central, mas uma amostra obrigatoriamente tem que ser do periférico. 2 amostras do central, nunca. 2 amostras de pia, nunca. Uma do central e uma do periférico. Mas, então, a gente entende que isso vai funcionar, e para a qualidade assistencial do nosso paciente é muito importante, porque ele chega no hospital, primeira coisa que se faz é mais antibiótico, né, e vai escalonando. Se a gente não tem o inicial, é caótico, né? Então, assim, claro, a gente ainda tem muita coisa para melhorar, mas volto lá a falar no que eu comecei a falar do protocolo. Tem que ser um protocolo que sirva para a gente hoje, com a realidade que a gente tem hoje, para a gente conseguir crescer ele, né? E melhorar, de fato, a qualidade. Eu sei que é sério isso que a gente está discutindo, mas nesse caso a gente vai, então, a partir de agora, coletar, por causa da ONA, hemocultura de todos os pacientes que a gente for mandar para internação com infecção muito localizada, vai drenar, precisa internar para drenar um abscesso amigdaliano. Aí não precisa. Não, mas internação paciente com pneumonia vai ser internada. A gente acolhe a hemocultura no PA antes de fazer a primeira dose de antibiótico ou não? Para a questão da ONA, não vai fazer diferença. A ONA, eu acho que, assim, eu acho que eles não vão chegar nessa definição, nessa avaliação do diagnóstico, da qualidade de diagnóstico ou nada parecido. Eu acho que eles param no seguinte ponto: nós falamos que é sepse, abrir um protocolo de sepse, vai ter que colher hemocultura, tá? E mais antibiótico o mais rápido possível. Sim, esse critério, mas assim, se abrir o sepse, a gente vai ter que colher hemocultura e iniciar antibiótico. A pneumonia, rendimento de é a outra dificuldade. O rendimento de hemocultura em pneumonia pura, ele é muito baixo, né? Ele é muito baixo. Eu sugeriria o seguinte: algumas pneumonias vão entrar no critério de sepsis, né? Você tem um paciente com frequência respiratória alterada, é melhor enquadrar ele como sepse e dar o antibiótico. Aquele paciente que é uma pneumonia. E aí eu fico até pensando, né? Ou se for muito tranquila, talvez vocês tratem em casa. Né? Quem que é esse paciente que vai entrar no hospital com pneumonia, mas que não vai preencher critério de sepse? Né? Gente, o objetivo do protocolo de sepse é esse mesmo, que a gente pense para mais. Inclusive, a história do antibiótico, eu vou falar lá que é o seguinte: antibiótico a gente não tem que ter medo de iniciar. Ele tem a golden hour dele. O problema é estar bem registrado para alguém na frente ter coragem de tirar. Né? Sem crítica, sem nada. Mas isso tem que estar bem registrado. Olha, era uma sepse possível, né? Tinha esse critério, por isso eu iniciei, mas, né? Se os exames aí que vão vir depois e tal descartarem, tire, né? Para nossa sorte, a gente, que pode parecer azar, mas é uma sorte, a gente não tem amplo espectro de antibiótico aqui. Então, a gente não vai estar destruindo muito a vida do paciente. Mas eu penso que a gente isso tem que estar bem registrado. No hospital que eu trabalho hoje, a gente consegue tirar alguns antibióticos que vieram lá. Nossa realidade é UPA. Chega da UPA com a ceftriaxona, a gente senta, discute. Eu sempre pergunto para o médico: você quer que eu evolua também? Evoluo lá, que eu estou sugerindo tirar o antibiótico, e a gente consegue tirar de alguns, né? Mas eu acho que
que trabalhar, né, junto, para que a crítica ruim não aconteça. Nossa, que médico é esse que mandou paciente sem antibiótico, ou, sei lá, né, essas críticas que a gente faz. Hoje a gente sempre acha que um outro médico está lá do outro lado é ruim, né? Mas eu acho que vale um relatório de transferência bem feito, porque o médico, quem está lá, ele tem que entender a realidade do PA, que a realidade do PA, o PA não é para fazer diagnósticos elaborados, né? Bom, enfim, então, eu acho que se é um paciente com uma sepse, eu acho que a gente deve colher, sim, né, e seguir com o protocolo. Aqui eu coloquei raio-x de tórax, EAS e urocultura, para a gente pensar em outros focos, e se o foco urinário da infecção é provável, a gente vai pedir EAS e urocultura. Se o foco não tem outro foco muito definido, eu não preciso pedir urocultura, ou eventualmente esse paciente vem traqueostomizado, já é traqueostomizado, a gente tem como pedir aspirado, né, de traqueal, mas a gente não precisa pedir outras culturas, a não ser que o paciente tenha um foco mais definido. Tá? Pode falar o que foi. Irreal isso aqui? Não, anaeróbio, né? Já que vocês falaram isso, vamos falar um pouquinho sobre anaeróbio. O que é o lance do anaeróbio? Por que a gente pede hemocultura para anaeróbio? A gente pede hemocultura para anaeróbio, porque eu não sei se vocês sabem, mas estáfilo, estrepto, nossas bactérias de pele, elas são anaeróbias facultativas. Então, elas crescem, a gente pedindo par aeróbio e anaeróbio, a gente está dando mais possibilidades para esse estáfilo, estrepto, para eles crescerem. E, além disso, pegar também anaeróbio. Anaeróbio, em hemocultura, nos pacientes com sepsis, não é uma alta prevalência, né? Mas esse par ele é composto por causa disso. A gente está facilitando a identificação do anaeróbio e o crescimento do estáfilo e do estrepto. Mas em situações onde a gente não tem o frasco de anaeróbio, a gente pode cobrir isso, solicitar só aeróbio. Tá? O que a gente estava, eu não sei se ficou, se a gente já conseguiu, porque a gente ia pedir para o laboratório para deixar as garrafinhas no PA. Eu não sei se isso aconteceu, porque está ficando? Beleza, porque antes tinha que buscar no laboratório para poder, e só isso já era uma perda de tempo. Bom, então, nós vamos vou verificar essa história desse pacote aí de 45 minutos, tá? Então, aqui, olha, coloquei aqui, Mariana, como sempre, solicitar, né? Se é aquele paciente que a gente tem muita dúvida se tem algum sinal de sepsis, eu acho que dá para a gente fazer um negócio escalonado, tá? Pedir primeiro os exames que vão me definir o foco, raio-x, hemograma, PCR, definiu, aí depois a gente abre esse protocolo de sepse, tá? Então, abriu o protocolo de sepse, a gente vai pedir hemocultura, tá? Mas se tem dúvida com relação ao foco, defina o foco, o paciente não tem um sinal grave de infecção ali, de descompensação, de hipoperfusão, a gente define primeiro o foco para depois fazer o restante. Então, coloquei lá, né, aqui é o Sepsis Surviving, ele tem uma revisão agora de 2026, que ele coloca, para adultos com sepsis ou choque séptico possível, provável ou definido, recomendamos a coleta de hemocultura o mais rápido possível, e idealmente antes da administração da terapia antimicrobiana. Com relação à reposição volêmica, né, a orientação é um pouco, ela é parecida com o do antibiótico, né? Ela deve ser precoce, na presença de hipotensão arterial ou sinais clínicos ou laboratoriais de hipoperfusão, como extremidades frias, livido reticular, enchimento capilar por mais que 3 segundos, ou lactato maior que 2 vezes o valor de referência. E como que a gente vai fazer isso, né? Os 30 ml por quilo. Se o paciente tiver um IMC abaixo de 30, a gente calcula pelo peso, né? Se for um IMC acima de 30, a gente vai calcular pelo peso ideal desse paciente. E esse volume a gente vai fazer em 3 horas e a gente vai fazer em bolos para não encharcar o paciente. Então, a gente vai iniciar
reavaliar, mais 500, vamos reavaliando aí o que melhorou, o que não melhorou, e nesse tempo, 3 horas, eu já consigo ter uma noção de, aqui faltou um G, da diurese desse paciente. Estou tendo que fazer bolos, o paciente não melhora a perfusão dele, a gente vai iniciar o vasopressor, né? Que é colocado aqui como não deve depender da diurese, porque, como eu falei, eu preciso fechar aí 1 hora para avaliar essa diurese do meu paciente. A nora, né, na dose de 8 a 12 microgramas por minuto, para iniciar, depois a gente vai titular isso aqui também de acordo com a pressão média, e o que o ILAS, o CEP Surviving coloca, né, agora a revisão de 2026, que a pressão ela fica aumentando e diminuindo, ela fica ali flutuando mesmo, para a gente não ficar afoito, né, aumenta a nora, abaixa a nora, porque ela vai ter essa flutuação esperada. E reforça muito que a administração periférica pode ser iniciada, né, até o acesso venoso central ser implantado. Então, do acesso, coloquei aqui os dizeres, né, a recomendação número 12, lá do CEP Surviving, que em adulto com choque séptico, sugerimos iniciar vasopressores por via periférica para restaurar a pressão arterial média, em vez de adiar o início até que o acesso venoso central seja obtido. Os dados insuficientes para recomendar uma duração de uso de dose ou de via de acesso da nora, né? Então, a gente não tem a dose segura, a gente não tem o tempo seguro, né? Se é pré-cubital ou pós-cubital esse acesso periférico, isso não tem definido. O mais importante é reavaliar o membro, reavaliar diurese, se a gente percebe que aquela nora está aumentando, providenciar o acesso central. Bom, e aqui eles colocam também no ILAS, isso não está no nosso protocolo, mas eu só queria chamar a atenção para vocês, do idoso 65 mais aqui, começar, a gente tolerar, né, uma pressão arterial média de 60 a 65, um pouquinho mais baixa do que no adulto 60 menos, né? Antibiótico terapia. A gente tem uma tolerância, se esse choque séptico, na primeira hora. Se não tem choque, né, sepse, a gente pode ir até 3 horas, porque entende-se ali que é o tempo para a gente definir foco, definir com mais precisão. A nossa padronização de antimicrobianos aqui da Unimed, ela não é muito ampla, e eu acho que não tem que ser ampla mesmo, né, porque senão a gente fica afoito, a gente entende que o paciente grave sempre precisa de antibiótico de amplo espectro. E não é assim. O que eu falo, né, quando eu estou dando aula, lá, acompanho residentes, acadêmicos, eu falo que é uma balança. É a certeza do foco com a gravidade do paciente. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma erisipela é streptostáfilo. Eu preciso dar meropenem para ele? Não preciso, né? Ali não vai fugir. Pode ser uma oxa, pode ser uma cefazolina, pode ser uma droga com espectro mais restrito. Agora, se eu tenho um foco abdominal, que eu não sei o que é, que começou com uma úlcera, que não sei o que, já misturou demais, a gente vai ter que ampliar o espectro desse antibiótico. Então, aqui, o que eu coloquei? Partes moles, ceftriaxona 2 gramas. Ceftriaxona cobre estáfilo? A gente considera aqui doses altas. Tá? Então, a dose padrão 1 grama de 12 em 12 seria uma dose para estrépito, mas se o nosso objetivo é estáfilo, para utilizar a dose máxima, 2 gramas de 12 em 12. O mesmo valeria para a cefepime, né? Embora que a gente não tenha padronizado. Vias aéreas superiores, então, eu coloquei ceftriaxona dose habitual, que seria 1 grama, incluindo pneumonia, a mesma coisa, e aí vale associar azitromicina oral, para a gente cobrir atípico, né? Um paciente que está sintomático, um paciente séptico, a gente já tem que ampliar um pouquinho o espectro. Mas está liberado não, porque eles têm, mas me explicaram por que é só para uso dos funcionários que tinha. Que o quê? O líquido? Azitromicina. Comprimido? Eu perguntei outro dia da farmácia que eu prescrevi, ela falou que não podia liberar
que era só tinha uma quantidade para uso dos funcionários, caso tivesse esses contatos com o menino. Deve ter essas profilaxias, não? Mas aí, cara, eu perguntei para ela, aí eu ainda perguntei, eu escrevi, ela não liberou. Olha, ela não era rifampicina? Não, astro. É de coqueluche, né? Mas assim, eu vou. Elas revisaram o protocolo, então, e não tem nada comunicado. Eu posso olhar e reforçar isso, mas até onde eu sei não tinha problema. Tá? A grande questão aqui é que a ácitro que a gente tem é oral, né? A ácitro venosa é um antibiótico mais caro, então, se esse paciente tem via oral, eu acho que a absorção dela, né, é muito boa, com uma biodisponibilidade boa, então a gente associa ao antibiótico venoso. E a alternativa entraria o levofloxacin. Vias urinárias, a nossa primeira escolha vai ser ceftriaxona. Levofloxacin, se infecção de trato urinário, incluindo pielonefrite, bactéria produtora de beta-lactamase, SBL AMP-C, desde que sensível à droga. Então, é comum o paciente, né, quem atende consultório aqui, percebe a quantidade de SBL que vão chegando nos consultórios das infecções urinárias de repetição. Então, se esse paciente já vem com esse diagnóstico, já vem com um histórico muito frequente de descompensação, da gente utilizar o levo e não a ceftriaxona. Foco abdominal, ceftriaxona com metronidazol. Neutropenia febril, aqui também eu coloquei ceftriaxona dose alta. Foco não identificado, ceftriaxona dose alta e metronidazol. Sistema nervoso central, CEF 2 gramas, infecção em indivíduos com alergia grave a beta-lactâmico, aí entra o levo. Algum comentário? É isso mesmo que a gente tem, né? Internação hospitalar, sempre, né? Paciente que a gente manteve a suspeita de sepse, ele precisa ser internado, se vai ser enfermaria ou se vai ser UTI, depende. E aqui eu coloquei para a gente não esquecer de fazer um bom relatório de transferência, a hora que foi feito o antibiótico, qual é o foco, de onde veio a suspeita, para facilitar o colega lá que ele tire o antibiótico. Tá? Então, aqui, né, o nosso protocolo, então, entre aquele início e esse final, a gente vai fazendo reavaliações, vai registrando, vai avaliando hidratação, vai avaliando nora, e ele termina com a comissão de prontuário auditando os registros, né? E a CCIH repassando o resultado para o hospital de destino do paciente. E aqui também a gente monitora as invasões. Então, a gente precisa saber se teve infecção, se teve sinal flogístico, essas outras questões. Certo? Então, mais importante aqui, a gente não esquecer de abrir o protocolo de sepse. Gente, e assim, ele é para ser sensível, na dúvida, é para abrir. Tá? Se a ONA chega aqui também, igual aconteceu na última visita, e pega 2 protocolos de sepse num pronto atendimento, está errado. Né? O paciente que vem para o PA, ele vem por gripe, dor de garganta, sífilis, hoje vocês atendem muito, né? Dor abdominal, que pode ser sepse, quadro respiratório, que pode ser sepse. Então, se a gente for pensar, né, 2 atendimentos para, eu não sei quantos meses, quando começou o protocolo de sepse, é muito pouco para um pronto atendimento. Tá? Isso é qualidade assistencial? Não, a gente está comendo mosca. Certo? Metronidazol, né? E aquela máxima é verdadeira. Embora o metronidazol ele tenha ação em pulmão, né, vias aéreas respiratórias, aquela máxima daqui para baixo, como é que é? Daqui para baixo é metronidazol, daqui para cima é clavulina ou clindamicina, isso é bem verdade, né? Mas enfim, quebra um galho. Vocês costumam ficar com o paciente, ter dificuldade para transferência? Como é que está agora? Então, seria aí 2 doses de antibiótico. Entendi.
Bom, eu acho que PA não é para a gente ampliar muito o espectro, porque senão a gente não tem tantos recursos assim, né? E realmente dá medo. Hoje a gente pega paciente que está... Eu pego, lá em Ouro Preto, eu pego Marsa comunitário, muita SBL, AMPC comunitária. Nosso perfil lá não é de receber muito paciente de outros hospitais. Agora a gente começou a receber um pouco... E o perfil microbiológico de Mariana, que sempre era bom, agora ficou ruim. Então, a gente está começando a receber pacientes infectados de outros hospitais agora. Mas o perfil comunitário não é bom, né? Então, a gente vai ter que rever isso depois de um tempo. Mas é só sabendo do desfecho desses pacientes pós-internação que a gente também consegue melhorar as nossas questões aqui. Claro que o nosso N não é muito grande, não precisa ser 2, mas também não precisa ser 200, né? Mas acho que a gente vai ter uma compreensão maior disso monitorando esses protocolos. Sepsi, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Então, eu vou levar essas